Bom, vamos dar início, então, ao terceiro papo com o RH. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Olerite, né? Entender um pouquinho os eventos do Olerite. E hoje nós temos uma presença, que hoje estamos de sala cheia, né? Então, estamos com a presença aqui do Jonathan, do Jackson, do Jefferson e do Ari. São colaboradores novos da empresa, né? Que estão iniciando conosco aí. E estão essa semana em treinamento aqui na Matriz. E a gente convidou eles hoje para participar conosco do Papo com RH. Então, temos sala cheia hoje aí. Vamos dar sequência, então, no início. Vamos levar de praxe aquela 1h30 do combinado. Então, finalizamos até as 8h30, para não tomar um grande tempo aí de todo mundo. Agradeço a presença de todos e vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre o Olerite. Lembrando, quem tiver alguma dúvida em relação a alguma informação do slide ou o que for explicado, levanta a mão ali que abre o microfone que a gente já esclarece, tá bom? Então, em relação ao Olerite, o que é o Olerite? É o nome, é como a gente chama, né, o demonstrativo da folha de pagamento do colaborador, que constam os proventos, que é tudo aquilo que está sendo pago, e tudo aquilo que está sendo descontado do colaborador, para que ele entenda os cálculos que estão sendo realizados, para que ele saiba tudo que está sendo pago e descontado dele. É dever da empresa fornecer o Olerite para todos os colaboradores, é uma obrigação. Então, a gente tem hoje o aplicativo Wipo, que tem o Olerite digital, mas a gente tem situações de colaboradores que às vezes têm alguma dificuldade com tecnologia ou até mesmo não tem um smartphone que consegue gerar né, o aplicativo. Então, a gente tem a obrigação de fornecer o Olerite impresso ou gera por PDF, manda por WhatsApp. A gente precisa enviar esse Olerite para o colaborador todos os meses. Eles precisam ter acesso. E falando um pouquinho ali de salário base e salário líquido, só para deixar bem claro, o salário base é o salário contratual do colaborador, o salário que antigamente ia lá na carteira de trabalho, que é o que vai aparecer na carteira digital também. E salário líquido é aquele que é o valor que ele vai receber na conta dele referente ao pagamento daquele mês. Então, salário base e salário líquido. Estas são as verbas mais comuns que aparecem nos olerites dos colaboradores. A gente tem uma infinidade de eventos que podem constar, vocês já devem ter visto muitos outros diferentes desses, mas esses são os mais comuns. Então, se tratando ali de proventos, a gente tem horas normais, horas de DSR, que é o descanso semanal remunerado, horas extras, férias, 13º salário, salário família e horas de atestado. E os descontos mais comuns são as faltas, o DSR sobre as faltas, o INSS, o imposto de renda, vale transporte, multas de trânsito e coparticipação. Então, a gente vai começar com um caso mais simples aqui, explicando um Olerite de um colaborador que ele é mensalista. Então, a referência da carga total do mês, sendo 220 horas, ele vai aparecer em uma única verba, um único valor, que é ali no caso dos R$ 2.101,18. Esse é o salário mensal do colaborador. Então, não tem valor de referência menor, o valor de referência se ele trabalhou... se ele não foi admitido dentro do mês, que vai gerar uma proporção ali, a referência dele vai ser sempre 220 horas. Com exceção também de colaboradores que têm uma jornada, uma carga menor, que trabalham jornadas parciais, vai sempre aparecer o valor de referência da carga mensal do colaborador. Aqui, pessoal, só reparem que na parte de baixo desse slide aí, nesse quadradinho de baixo, a gente trouxe as informações do ponto.
é o ponto relativo a esse mesmo holerite. Então, lá do lado direito, a gente tem a quantidade de horas extras, né, que batem exatamente com o holerite, porém, a quantidade de horas normais, que está aqui do lado esquerdo, com relação às horas trabalhadas, e acho que essa é a grande dúvida, né, de quando a gente vai explicar um holerite para o colaborador, elas não são as mesmas, né? A gente tem aqui um total de horas trabalhadas de 137 e 22 minutos contra 220 horas sendo pagas lá no holerite. Hora aparece menor aqui a quantidade de horas e hora você vai ter isto maior, né? O valor maior aqui. Então, mais para frente, a gente vai ter o slide explicando um pouquinho, tentando detalhar um pouquinho mais com relação a essa quantidade de horas, tá? Nas horas extras sempre vai aparecer as mesmas, né? Sempre devem aparecer as mesmas. Horas a 50%, a gente tem lá 65 a 34, mesma do holerite, mesmo período, né? E horas a 100%, temos ali 11,08, mesma do holerite também. E o adicional noturno da mesma forma, né? Então, a quantidade de horas trabalhada que é a divergência com relação ao holerite, né? Que a gente tem um slide um pouquinho mais para frente aí que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Uma outra observação que a gente pode colocar nessa questão dos mensalistas é que aquela diferença entre mensalista não bate ponto e horista bate ponto, não. Nesse caso, é um salário mensal, ele é um salário base mensalista, e ele tem as horas extras. Então, isso não exime o registro do ponto. Ele vai receber as horas extras em cima do salário mensalista dele. A gente tem uma cultura antiga na empresa, né? Vem lá eu tenho 10 anos de casa, então posso dizer que desde quando eu entrei, a gente vem com essa cultura já estabelecida de que o mensalista não bate ponto. E não tem ligação, não tem nada a ver, né? A ausência da marcação do ponto trata-se de um cargo de confiança. Então, o cargo de confiança, em determinadas situações, ainda assim, ele está dispensado da marcação da jornada. A única relação é essa, cargo de confiança, né? Então, o colaborador sendo mensalista ou sendo horista, a marcação do ponto é normal. Então, a gente precisa quebrar essa barreira e essa tradição que vem lá de trás, né, de estar fazendo o link dessas situações, né, onde o mensalista não bate ponto e o horista bate ponto, né, não tem a ver uma situação com outra, né? Aqui a gente tem a situação do holerite de um colaborador que é horista, o salário dele é por hora. Então, a carga mensal dos colaboradores horistas, ela é variável, podendo ser diferente para meses com 30 dias e 31 dias. Por exemplo, quando é um mês com 30 dias, são 220, deve-se completar 220 horas, e quando são 31 dias, são 227 horas e 20. Nesse caso ali, a gente tem como referência 168 horas e 40, que somadas com a hora de repouso, que é o DSR, ela soma 220 horas. Sempre no holerite do horista, a gente vai ter essa divisão de quantidade de horas, né, com relação ao repouso. Isso é legislação, né? Então, a gente precisa apresentar no holerite do horista o repouso em evento separado, né? Por isso que ele aparece dessa forma, né? Uma soma das horas de repouso com as horas normais vai dar a carga total do mês, né? No caso do horista, para 31 dias, como a Mari falou ali, as 227 horas e 20 minutos. Temos também aí, a gente não trouxe como exemplo, mas tem também o mês de fevereiro, né? Onde a gente tem 28 dias, que vai ter essa redução também na carga horária final, né? Diferente do mensalista, que é sempre as 220 horas, né? E volto a frisar com relação ao ponto. Então, nesse caso aí, por exemplo, a gente trouxe um ponto do colaborador que constam ali, total de horas trabalhadas, 187, né? O quadrinho na parte inferior do slide, né? E nas horas normais lá do holerite, nós estamos pagando 168. Então, essa diferença de horas que a gente vai explicar daqui a pouquinho.
horas atestado e horas auxílio-doença, da mesma forma, né, como os olerites anteriores, a referência deve constar na soma para que a carga horária total tenha ali a quantidade de horas de acordo com a carga horária do colaborador. Né? Então, se você pegar as referências de horas normais, 36,40, horas repouso, que é o descanso semanal remunerado, 7,20, horas atestado, 110 horas, e a referência das horas auxílio-doença, ele vai somar o total das 220 horas mensais do colaborador. Tá? Vale frisar que as horas de auxílio-doença, ele traz no Olerite essa referência exatamente para que você some e chegue à carga horária total mensal. Mas o valor dos vencimentos, ele não é pago efetivamente ao colaborador, ele só vem demonstrando no Olerite. Então, nesse caso, você vai somar todos os vencimentos, todos os proventos dele, menos a hora auxílio-doença, porque esse é pago pelo INSS. Tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida com relação, além das horas, né, da soma de horas que a gente estava comentando ali, mas existe alguma dúvida com relação ao que a gente falou? Podem já ir compartilhando conosco, aí a gente já vai esclarecendo. Abrir o áudio, clicar no levantar a mão, pra gente dar uma visualizada aqui. Ok, fez joinha, beleza. A gente continua. A gente trouxe ali 2 links, são 2 links bem interessantes, para você fazer uma soma de horas. Tá? Então, tem a calculadora de soma de horas, onde tem a opção ali para você fazer o cálculo de soma-hora. Volta só um pouquinho no slide anterior, por favor. Então aqui, pessoal, pegando como base aqui o slide anterior, e em cima do que a Elise está comentando, o que ocorre quando a gente vai fazer um somatório de horas? Não sei se todos têm esse conhecimento, né? Mas, por exemplo, ali, a gente tem horas normais neste Olerite, 36 horas e 40 minutos. Quando a gente vai calcular essas horas, 36 horas e 40 minutos, na calculadora, a gente precisa converter esta hora, esses minutos, 40 minutos, para decimal. Então, eu não posso somar na calculadora 36,40. Na conversão desses 40 minutos, a gente vai ter lá 36,66. Então, eu estou convertendo o percentual desses 40 minutos em 60 minutos, que é uma hora. Quando eu vou somar uma hora na calculadora, eu tenho 1 inteiro e não 0,60. Então, essas calculadoras que a gente tem no link seguinte ali, elas fazem essa conversão para quem... para ajudar nessa conversão, né? Pode acessar o link? Certo. Tem problema na internet, a gente não pode. Volta lá no slide. A gente vai tentar acessar o link aqui para mostrar para vocês. Quando eu fui acessar, ele abriu uma caixinha embaixo, quando eu clicava em cima dela. Um pouquinho mais para cima, no quadrante todo, assim, entre o link da calculadora e entre os dois. Não. Para marcar. Só no link, isso é só. Tenta no de baixo. Não aqui no Google, é ao vivo, gente. Vamos lá, que a gente vai buscar essa. Depois a gente ajusta esse link aí. Essa que eu tinha conferido, ele estava funcionando. É esse primeiro. Hoje não está. É, o site está fora. É o site que está fora, mas vamos ver se tem outra aqui. Cadê essa? Aí. Pode ser também. Pode ser essa? A base é a mesma, né? Ele vai utilizar o cálculo das horas, convertendo ali os minutos. Então, no outro link também ele é bem prático, você consegue colocar a hora que você quer somar em cima e a outra hora embaixo, tem uma opção de adição ou de subtração de horas. Então, é basicamente o mesmo modelo. Quer fazer uma simulação? A gente faz. Pode fazer. 36 horas e 40 minutos, que é o que tinha lá. Por exemplo, aí, né, as 36 horas e 40 que a gente tinha, Somadas. essa é uma soma. Essa é a soma. A 2h20, por exemplo, né? Pode colocar 2.
Ele já vai somar, convertendo os 40 minutos mais os 20 minutos em 1 hora a mais. Tá? Então, 36 e 40 e 2 horas e 20 dá um total de 39 horas. Se você for colocar isso na calculadora, ele vai ficar errado. Então, por isso que tem que fazer essa conversão dos minutos em horas para a gente conseguir calcular isso na calculadora normal. Mas utilizando esses links que a gente colocou ali no slide, depois vai ficar disponível para vocês, é bem prático. Coloca a hora e os minutos e ele já vai converter e fazer o cálculo total. Alguma dúvida? Então, vamos voltar. Conversão de horas também é outro link, tá? Se você quiser fazer a conversão de minutos para horas e também de horas para minutos. Ele também faz, eu não sei que não está indo o link agora. É aqui que não está tendo acesso, porque na minha máquina aqui eu acessei. Mas a gente vai no conversor agora. Certo? Isso. Olha, eu já tenho tudo. Assim? Coloca 30 minutos. Então, coloca só 30. Ó. Aí tá lá. Só minutos. É, e uma conversão só dos minutos nesse site, né? Mas dá para transformar aqui, ó. É isso, né? Aí, a gente tem uma infinidade de ferramentas na internet aí que tem essa conversão, né? Aqueles links que a gente deixou no slide ali, na minha máquina está funcionando aqui na nossa apresentação, aqui na sala ele não acessou. Depois a gente vai disponibilizar esse material, então vocês tentam fazer o acesso também, mas eu acredito que vai funcionar. Acho que não. Acho que não. Ele tá falando que é uma ameaça. Não sei dizer. Antivírus talvez do computador aqui. Certo. Mas tranquilo, era mais para mostrar essa conversão, né? Que é importante fazer, porque se a gente... Retorna para mim no Olerite lá? No... Nesse? Isso. Se a gente somar ali, né, 36,40 mais 7,20, a gente vai ter aí uma soma, né, dos minutos lá em 0,60, o que não existe, né? E já vai ser 1 hora inteira, né? Então precisa ser feita essa conversão dos minutos por uma soma direto na calculadora. Sempre fazer essa conversãozinha, né? Quer abrir uma calculadora na mão? Também poderíamos simular, né? Quer? Acho legal, né? Só editando e... Vamos fazer essa soma ali de 36,40 mais 7,20. Vamos trazer o resultado. A gente vai abrir uma calculadora aqui e vamos fazer essa... Não pesquisa a calculadora, não? Não apareceu, né? Não. Tá, então... Vou deixar ele compartilhar e compartilhar de novo. Agora tá. Então aqui, pessoal, vamos só fazer uma conta ali só para demonstrar essa situação da quantidade de horas, né? Então ali a gente tem 36,40, a Alessandra vai somar ali 36,4, que seriam os 40, né? A gente somando direto na calculadora, né? Mais os 7,20. Então, o resultado nesta conta que a gente está fazendo é 43,60, mas isso não equivale à realidade. A realidade dessa soma de horas ali são 44 horas. Então, se a gente não faz essa conversão, é esse resultado que a gente vai ter, né? Ele não está trazendo um resultado real. Na conversão direta ali, neste ponto, o que a gente somaria? Então, os 40 minutos convertendo a hora lá naquele link que a gente passou, a gente vai ter 66. E no caso dos 20 minutos, a gente vai ter 33. O que significa 33 no caso de 20 minutos? 20 minutos equivalem a 33% de 1 hora, que é 60 minutos, correto? Então é essa conversão que precisa ser feita para uma soma de horas
na calculadora. Então, a gente vai somar de novo já convertendo agora. Então, a gente teria 36,66 mais 7 horas, ponto 33, que já é convertido. Neste caso, a gente vai ter os 44 horas, arredondando, né, ali, 44 horas nesta soma, tá? Então, só para demonstrar como que a gente faz uma soma de horas, a necessidade com relação à hora inteira, sempre vai ser o mesmo número, mas com relação aos minutos, a gente precisa fazer essa conversão. Beleza até aí? Só para continuar ali a soma, então, para mostrar para vocês que as horas atestado e as horas de auxílio-doença também tem que entrar no cálculo para as 220 horas. Então, soma nessa soma 110 horas, que são as horas atestado, e as 66 horas das horas auxílio-doença. Vai dar as 220 horas mensais. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Pode erguer a mão aí. Pode erguer a mão aqui também. Então, seguindo aqui, gente, aqui a gente tem aquela situação que a gente estava comentando com relação à quantidade de horas ali que aparece. Vamos pegar esse primeiro quadrante, que é o primeiro calendário que a gente colocou para simular. A quantidade de horas que a gente tem lá de divergência com relação ao ponto e o lerite, certo? Então, o que acontece ali? Por que não bate a quantidade de horas trabalhadas com a quantidade de horas que está no lerite? O primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é que os períodos são diferentes. Então, a gente tem lá o período de ponto de 21 a 20, isso tem uma variação, né? O dia 21, que dia da semana ele começa, né? Esse período de ponto. E também, e com relação ao lerite, a gente sempre está pagando a competência fechada, né? Então, sempre de 1 a 30, né? Ou de 1 a 31, né? Então, o lerite sempre competência. E ponto, a gente tem essa diferença no período de ponto justamente para o prazo da gente estar fazendo a conferência, né? Das horas, né? No ponto, e está fazendo a importação para a folha para pagamento dessas horas, né? Então, as horas extras, lá como a gente viu nos slides anteriores, quantidade de horas extras, ela vai bater porque a gente considera esse 21 a 20, o total dessas horas, porque a gente usa esse período de apuração do ponto, né? Então, o total dessas horas, ela sempre vai aparecer as mesmas no lerite daquela competência. Porém, as horas trabalhadas, e aqui a gente vai tentar demonstrar num mundo que seria perfeito, né? A gente levando em consideração um período de fechamento do ponto também de 1 a 30. Então, seria o mesmo período que a gente estaria falando, para tentar exemplificar um pouco mais fácil, né? É o mesmo período que a gente estaria falando do olerite. Então, a gente tem aqui de 1 a 30, a gente deixou ali pintadinho de amarelo, representando ali os dias, levando como exemplo, né, a nossa escala 1, né? Lógico, é só um exemplo, a gente tem uma variação de escala que vai ter uma série de alterações, e quando a gente fala nessa diferença de horas que a gente tem do lerite em relação ao ponto, aí a gente tem uma série de variáveis do porquê isso ocorre, tá? Então aqui talvez a gente consiga exemplificar assim de uma forma mais fácil, que fique para entender esta metodologia que o sistema utiliza, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, ali, levando em consideração a escala 1, que é a escala 1, de segunda a quinta-feira a gente trabalha 9 horas, né, das 7 às 17, e nas sextas-feiras a gente trabalha 8 horas, fechando dentro da semana um total de 44 horas. Para efeito do olerite, a semana ela é considerada 7 horas e 20 por dia, de segunda a sábado. Então, a soma das 7 horas e 20 vezes 6 também vai fechar as 44 horas semanais. A diferença está aí. Então, a gente está considerando raras escalas, a gente tem, considerando o trabalho 7 horas e 20, e mesmo tendo essas mesmas escalas, ainda assim a gente vai ter essa diferença com relação ao período. Então, com relação ao período que eu me refiro lá, do ponto fechado do dia 21 a 20 e do olerite do dia 1º ao dia 30, tá? Mas vamos simulando aqui, então. Então, aqui a gente tem 17 dias, considerando 9 horas, né? Que dá o total ali de 153, nesse quadrante da esquerda, né? Então, a gente tem um total de horas trabalhadas ali de segunda a quinta, 153 horas. E temos também 5 dias, que são as sextas-feiras, né?
multiplicando as 8 horas por dia nessa sexta-feira. Então, a gente teria ali uma quantidade de horas trabalhadas nesta escala de 193 horas trabalhadas, certo? E somado aos DSR, então a gente tem 4 DSR, né? São 4 domingos, né? Neste mês, né? A gente está considerando aqui um calendário sem feriados, para exemplo. 7 horas e 20 por DSR, vezes 4, a gente tem mais 29 horas e 20 minutos. Reparem que a soma do total dessas horas, né? O total dessas horas, equivalem a 220 horas e 20 minutos. Mas lá no Olerite, levando essa consideração de 1 a 30, né? A gente estaria pagando 220 horas, que é o mensal, ou seja, nós teríamos trabalhado 2 horas e 20 minutos a mais do que está recebendo, teoricamente falando. Justamente pelo período que se inicia uma contagem e pelas horas que a gente tem. Então, por exemplo, aqui a gente está levando em consideração que o calendário iniciou numa quinta-feira. Então, nesta quinta-feira, para efeito de Olerite, eu estou calculando lá 7h20 nesta quinta-feira, 7h20 nesta sexta-feira e 7h20 no sábado, dia 3. Mas para efeito de horas trabalhadas, a gente tem 17 horas, que é 9 da quinta-feira e 8 da sexta-feira, certo? Então, a gente tem essa disparidade nesse controle. E isso, a gente até colocou um calendário aqui no lado direito, que seria a sequência deste calendário do lado esquerdo, né? Então, pode reparar que a sexta-feira finaliza no primeiro quadrante ali numa sexta-feira, né, o mês, e inicia no outro calendário num sábado. Então, nesse sábado, a gente já tem uma diferença de quantidade de dias trabalhados nesse segundo calendário, né? A gente levou em consideração aqui, se não me engano, junho e julho aqui, para ter uma prévia aí, né? Então, do mesmo modo, se a gente separar pela escala 1, num total de horas finais, a gente está falando aqui de 212 horas e 40 minutos. E mesmo assim, no Olerite, a gente teria um pagamento de 220 horas. Então, vocês reparem que um mês ele vai a hora, devido aos fechamentos e a quantidade de horas que a gente faz, num mês a gente trabalhou um pouquinho mais do que recebeu, no outro mês a gente trabalhou um pouquinho menos do que recebeu. Sempre um mês vai ajustando, um mês vai ser mais e um mês vai ser menos devido aos fechamentos, tá? Eu não sei se eu consegui deixar claro essa situação com relação a essa divergência que a gente tem, se até surgiu mais dúvidas, eu quero que vocês até se coloquem, se está dando para entender o que eu estou falando, se eu tenho que explicar, talvez tentar explicar de uma outra forma, porque é bem importante que isso fique bem claro para a gente, e como a gente, somos nós quem estamos disseminando, né, passando essa informação para o colaborador, é muito importante que a gente saiba bem, né, o que a gente está falando aqui, né. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, se está dando para entender também, gostaria que vocês me dessem um retorno aí, né, nesse sentido, né, para até tentar, talvez, exemplificar de uma outra forma que eu consiga ser mais claro. Se está legal, por favor, dê um help aí. Se vocês lembram alguma dúvida que o colaborador chegou para questionar vocês. Não, então. Pode clicar naquela mãozinha ali que a gente consegue visualizar quem... Ninguém tá tranquilo, gente? Deu para entender a diferença que a gente tem de horas que aparece lá no ponto para as horas do Olerite? Assim, é lógico que aqui a gente trouxe uma simulação levando em consideração que o ponto também fosse de 1 a 30, né? Então, assim, a variação que a gente tem, na verdade, é com relação ao início do período que a gente está falando do ponto, mesmo que ele fosse de 21 a 20, mas do período que a gente está falando do ponto, com relação à quantidade de horas que a gente faz diária. Para efeito de Olerite, sempre vai ser considerado 7,20. Porque se eu pegar 7,20, e lógico, levando em consideração a conversão, né, então na calculadora a gente vai calcular lá 7,33 e multiplicar por 30 dias, a gente vai ter a quantidade de horas mensais, que são as 220. Então, para efeito de Olerite, todos os dias são 7,20. Não interessa se é DSR, se é segunda-feira, ele não está levando em consideração a quantidade de horas trabalhadas. Mas as 7,20, as mesmas 7,20 que o Olerite está considerando de segunda a sábado, na somatória que dariam 44 horas semanais, é a mesma escala que a gente tem em todas as nossas escalas.
tirando as exceções de escalas que é tempo parcial, né? Mas todas as escalas integrais, elas vão fechar 44 horas semanais da mesma forma. Então, é essa questão do início da contagem. Por exemplo, nesse segundo quadrante, a gente tem o início de contagem num sábado, que nessa escala 1, ele é compensado. Então, para o efeito de Olerite, se eu fosse pagar só o dia 1º, só o dia 1, vamos citar aí, né, nesse segundo exemplo, né, nesse segundo calendário. Para efeito de Olerite, eu estaria pagando 7 horas e 20 para o colaborador. Para efeito de hora trabalhada, seria 0. Então, eu estou pagando, né, hora trabalhada. Não trabalhou, porque o sábado é compensado. Mas no Olerite é 7h20. Ah, daí vamos pegar lá a segunda. Segunda-feira ele trabalhou 9 horas. Mas no Olerite é 7h20. Então, é essa disparidade que a gente tem, essa divergência que a gente tem do somatório do ponto com relação ao Olerite. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Posso fazer pergunta? Provinha daqui a pouco. Vai ter o teste, hein, gente? Então, seguindo ali com relação ao Olerite, né, a gente tem a transição das férias dentro da folha do colaborador. Adiantamento de férias, ele não é um adicional, ele é uma antecipação do salário que você receberia dentro daquele mês, tá? O valor adicional é só aquele 1/3. Vale lembrar que 1/3 também tem incidência de impostos, então vai ser 1/3 cheio, tá? Vamos colocar ali, por exemplo, esse funcionário que a gente pegou, ele tirou 5 dias de férias dentro do mesmo mês. Então, ele recebeu ali as horas férias diurna, horas férias noturna, o adicional noturno, média de horas extras, 1/3 de férias, e daí tem o desconto do INSS de férias. Ele recebeu um total R$ 1.186,20 de proventos, o desconto de R$ 88,96 do INSS, e no líquido que ele vai receber lá na conta dele, no salário dele, de férias, R$ 1.097,24. Todo esse cálculo é um adiantamento. Ele vai ter que passar pela folha mensal do colaborador para a gente conseguir fazer o recolhimento desse imposto. Então, seguindo na folha mensal dele, a gente vai ter todos os proventos do mês que ele trabalhou, das horas que ele efetivamente trabalhou no mês, as horas extras. E ali no Olerite tem as horas férias diurna, as horas férias noturna, exatamente os mesmos valores que tem no recibo de adiantamento de férias. Então, 158, 168,94, 245,40, 49,08 de adicional noturno, 426,23 de horas extras e os 296,55, que é ali do terço, exatamente os mesmos valores. Somando tudo, vai dar o valor bruto de 1.186,20. Ali embaixo vem o desconto do valor que realmente entrou na conta dele, os 1.097,24, e também o desconto que está representado lá no adiantamento de férias, que é os 88,96 do INSS. Tá? Então, ele recebeu antes de sair de férias, na folha ele está transitando para que a gente consiga fazer o recolhimento do INSS, e ele só vai colocar um crédito e um débito. Então, esses valores vão zerar. É o que a gente tem que cuidar aí, é muito com a cultura que, eu recebi minhas férias lá quando eu saí de férias, e agora no meu Olerite veio descontado minhas férias. E não é isso, né? Então a gente precisa mostrar que está sendo pago novamente os mesmos eventos que foram pagos lá no recibo de férias, é o que está em amarelo aí, em destaque, né? E está sendo descontado o mesmo valor que já recebeu. Então ele está entrando e saindo de novo. Então se a gente pegar aí a soma dos vencimentos, aí, a soma dos proventos com relação a férias, esses que estão destacados, né? E diminuir os descontos, um valor mata o outro. Então, ele só está passando realmente, como a Elise falou, só está transitando pelo Olerite para o recolhimento dos encargos. É através desses eventos que estão aqui na linha, na coluna de vencimentos, é que o sistema vai estar calculando o FGTS, por exemplo, do funcionário sobre as férias. Então, ele vai pegar todos os eventos que têm incidência aqui, para a gente recolher agora, só no fechamento da folha, o valor de FGTS, o desconto do INSS, então ele vai levar isso em consideração. Por exemplo, a gente pode ter uma situação aí, a gente tem um teto de desconto de INSS, tá? Hoje 800 e alguma coisa, 830 e pouco, se não me falha a memória. Então a gente tem esse teto. Pode ser que em umas férias você tenha a situação de que o desconto integral já foi feito lá no recibo de férias, já tem o montante.
Então, no Olerite, você vai reparar que não vai ter outro evento de INSS com relação ao salário. Por quê? Porque já atingiu o teto lá nas férias. Então, é justamente por esses cálculos que o sistema faz, né, que estão determinados em legislação, a gente precisa transcrever o que foi pago no recibo de adiantamento de férias no Olerite. Perfeito? Nesse? Pode falar. Nesse caso, ele não chegou ao recolhimento do imposto de renda sobre férias, que também tem, tá? Então, quando ele chega ali no patamar para recolhimento do imposto de renda, ele também vai demonstrar, tanto no adiantamento de férias, quanto na folha de pagamento. Esse é um outro exemplo que a gente trouxe para vocês, quando a pessoa tira férias e as férias passam de um mês para o outro. Então, ele iniciou as férias lá em dezembro de 2022 e foi até o dia 15 de janeiro de 2023, tá? A gente vai fazer esse adiantamento de todos esses 25 dias de férias. Então, a gente vai pagar as horas férias diurnas dos 25 dias, o adicional noturno dos 25 dias, a média de extra dos 25 dias, o terço dos 25 dias, e ali descontando o INSS e o imposto de renda. Então, veja que nesse Olerite ele vai ter recolhimento do imposto de renda. Então, o que ele recebeu de férias efetivamente na conta dele? R$ 6.097,77, tá? Como que isso vai aparecer na folha de pagamento? Ele vai dividir os períodos. Do dia 22 de dezembro até o dia 31 de dezembro, ele vai estar ali no primeiro quadrinho, tá? Então, se você somar todas aquelas horas ali que ele recebeu de férias e descontar tudo que ele tem de desconto ali, de INSS de férias, de imposto de renda de férias, vai dar os R$ 2.439,11 que ele recebeu referente a dezembro, tá? Ele também estava em férias em janeiro, então lá na folha de janeiro também vai transitar os valores de janeiro. Então, ele também vai somar todos os proventos que ele recebeu referente a férias em janeiro e descontar os impostos também que ele recebeu em janeiro. Ali, os R$ 3.658,66 é o que ele recebeu na conta dele referente a janeiro. Se você somar tudo que ele tem de férias que ele efetivamente recebeu em dezembro, R$ 2.439,11 e janeiro, R$ 3.658,66, no total vai ser o que ele recebeu de adiantamento de férias, R$ 6.097,77. Alguma dúvida? Alguma observação? Volta um pouquinho para mim no slide. Ó, reparem, pessoal, ali falando em quantidade de dias no recibo de férias, né? A gente está falando lá no período de férias de 22/12 a 15 de janeiro. Então, lá fica fácil da gente verificar que a gente está falando de 15 dias com relação a janeiro, né? E de 10 dias com relação a dezembro, certo? Então, ele saiu 10 dias lá no mês de dezembro, de 22 a 31 de dezembro, e 15 dias no mês de janeiro. No Olerite, podem reparar que as horas de férias diurnas ali que está aparecendo referem-se aos 10 dias, né? Justamente a divisão da quantidade de dias lá do recibo de férias em cada competência. Então, dos 10 primeiros dias que ele ficou em dezembro, está trazendo os valores aqui. Por que o sistema faz isso? Justamente por esse cálculo do INSS. Então, lá no recibo de férias, retorna um pouquinho para mim, Ali. Lá no recibo de férias, a gente tem um desconto ali de INSS, ó, esse aqui deve ser o teto, provavelmente, de R$ 838,38, certo? Esses R$ 838 já atingiu o teto com relação a férias, certo? Pode passar. No Olerite, aqui a gente tem lá o desconto, então, ele não... Proporcionalizou dentro da competência. Então, ele separou daquele total, aqueles 828 de desconto lá do Olerite, ele trouxe só referente ao desconto de 10 dias aqui. E daí a gente tem um complemento referente ao mês com relação ao INSS. Então, para separar as competências, né, trazer o cálculo individualmente para cada competência, que no caso do INSS ele se refere a dentro da competência, ou seja, dentro do mês fechado, né, precisa ser individualizado desta forma, tá? Então, aí esse segundo exemplo que a gente trouxe, a diferença para o primeiro é que no primeiro a gente tem lá os dias de férias dentro da mesma competência, que fica mais fácil até de visualizar os valores, né?
e numa situação, a gente nunca vai ter umas férias que ultrapassem mais de 2 períodos, né? Então, sempre vai ser ou o primeiro exemplo, ou esse exemplo, o segundo aqui, que a gente trouxe para vocês, tá? Então, separando também entre as competências. A gente procurou trazer esses dados aqui para essa conversa, justamente por ser, talvez, situações mais polêmicas, né, e mais difíceis, talvez, a gente tá explicando para o colaborador, né? Mas eu estou vendo que está tendo pouca interação, né, gente? Eu não sei se a gente está sendo muito assertivo, ou o pessoal aí está meio com frio ainda, está meio com receio de perguntar. Vamos lá, podem participar. Não sei se tem alguma dúvida sobre, se tá tudo ok, se está claro o que a gente está falando aqui. A gente precisa também ter essa noção, né? Porque aí a gente melhora também, né? Tenta melhorar a nossa... Se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue ir já esclarecendo. Pessoal, tranquilo? A gente está trazendo aqui também os temas de algumas verbas que têm incidência ali na folha de pagamento, mas se tiver alguma outra verba que vocês tenham dúvidas, a gente pode colocar aqui também, tá? A dúvida da Paula é que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Minha dúvida é em relação às horas normais trabalhadas, como exemplo, a soma não fecha a referência do espelho de horas. Por que a folha não fecha a referência do espelho de horas, tá? Primeiro porque a gente tem aquela questão do fechamento do ponto, que é de 21 a 20, e na folha a gente vai pagar o mês cheio, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, volta lá naqueles 2 calendários que a gente colocou. Por mais que o nosso fechamento de ponto fosse perfeito de 1 a 30, na folha, no Olerite, ele iria trazer a referência somente das horas efetivamente trabalhadas. Então, no primeiro quadrinho, são 153 horas de carga horária 9 horas, mais 40 de carga horária 8 horas. Na folha de pagamento, nesse mundo, se nosso fechamento de folha fosse de 1 a 30... De ponto. De ponto e folha 1 a 30, lá apareceria como horas trabalhadas 193 horas, que são as horas úteis que ele trabalhou, tá? Ele não vai somar o DSL. Então, ali teria essa divergência também. Só que o nosso fechamento de ponto é de 21 a 20. Então, ele vai pagar horas extras certinho, vai sempre aparecer igual no Olerite, mas horas trabalhadas ele não vai puxar igual. Tá? Não sei se eu consegui ficar claro para você, Ana. Quer abrir o áudio? Sim, entendi. Ah, então beleza. Vamos seguir. Bom, pessoal, um outro evento que a gente trouxe aqui, que também às vezes gera alguma polêmica, alguma dificuldade no entendimento, né? É com relação ao estouro do mês, né? O que é esse estouro, né? A gente até colocou aqui na parte de baixo. O estouro do mês é um crédito originado por um saldo líquido negativo. O que é um saldo líquido negativo? Quando a gente tem mais descontos do que vencimentos, do que proventos a ser pagos, né? E quando que isso ocorre? A gente trouxe até um exemplo ali, simulando um exemplo no primeiro quadrante ali, né? No primeiro quadrinho, que o colaborador está afastado lá. Então, ele tem horas de auxílio-doença, tem horas de atestados lá, no caso, o primeiro evento, né? 51 horas e 20 minutos, né? E teve mais descontos lá, porque ele tem lá dependentes no plano de saúde, teve coparticipação, então gerou mais descontos do que ele tinha para receber no mês. Então o sistema não fica com um saldo líquido negativo. Então gera esse estouro do mês para complementar os proventos e zerar o Olerite. Então é por isso que existe esse evento, é um processo automático até do sistema, justamente para que o líquido não fique negativo, né? Com relação... Só complementando que você pode ver ali que tem proventos em horas auxílio-doença, mas esse valor de 1.478,36 ele não entra, tá? Ele só vem representando por conta da referência de horas, tá? Ele ficou 176 horas em auxílio-doença. Esse valor vai ser pago pelo INSS. Então, ali no total, ele não recebeu quase R$2.000, ele recebeu em torno de R$600 a R$700. Tá?
Ainda assim, ele teve mais desconto, ele vem com mensalidade de dependente, ele vem com coparticipação, ele teve um período afastado, então os descontos acabam sendo maior do que o que ele tinha efetivamente para receber. Então gerou daí esse saldo negativo, né? E o sistema já gera o proventos daí para zerar o olerite. Lógico, está se pagando um evento para o funcionário para zerar. Ele ficou devendo aquela parte do mês passado, né? Então este é o mesmo valor que vai aparecer no mês seguinte como estouro do mês anterior. Quando aparecer esse evento ali 258, estouro do mês anterior descontando, porque os questionamentos que a gente tem nunca é com relação ao evento 256. Ah, o evento 256 está pagando, ninguém questiona, né? Mas quando ele aparece descontando, daí os questionamentos surgem. Então, o descontando, para a gente entender, é sempre importante a gente pegar o olerite do mês anterior para conseguir explicar para o colaborador por que veio esse desconto nesse mês. Vamos olhar lá o teu olerite do mês anterior, a gente vai fazer a soma do que você tinha para receber no mês e do que tinha para ser descontados e verificar que houve você devia mais esse mês do que teve para receber, então por isso zerou o teu pagamento, né? E veio esse saldo negativo do mês anterior para desconto no mês seguinte, beleza? Quando que isso pode ocorrer assim com mais facilidade, né? Quando que isso aparece? Por exemplo, vamos simular uma situação de que um colaborador tirou férias de 1 a 30 no mês. Vamos pegar aí o mês de abril, né, que é de 1 a 30. Então, o mês todo ele estava em férias. Ele recebeu essas férias lá no finalzinho de março e saiu de gozo de férias de 1 a 30. Só que este colaborador ele tem lá 4 dependentes no plano de saúde, R$190 por dependente. Então, todo esse valor não foi descontado lá no recibo de férias. Ele vai estar presente só no olerite. Então, ele não deixa de ter esse saldo negativo, né, de ter que pagar este mês dessa referência, né? Essa mensalidade que eu estou citando aqui da Unimed, né? Com relação àquele mês que ele não teve saldo. Então, isso vai gerar um saldo negativo, vai gerar esse estouro do mês, né? Para o mês seguinte vir descontado, né? Vir descontado aquele mês. Ah, vai duplicar os eventos? Sim. Quando a gente sai de férias, lógico que é difícil 30 dias e ainda assim fechando o mês integral, né? Então, essa situação que eu estou comentando é uma simulação, né? É só para exemplificar quando que esse estouro do mês pode aparecer no olerite, né? Esse é um dos casos. Um caso de um colaborador que vem afastado de muito tempo, como a gente mantém a Unimed do colaborador afastado, então mesmo assim ele pode ter desconto de coparticipação nesse período que ficou afastado, mesmo que ele não tenha lá o dependente, né? Então ele só vai ter os R$10 do plano, né? Que é o desconto de praxe, e as coparticipações que ele tiver. Então isso vai acumulando nesse período de afastamento. Quando há o retorno, tem o desconto lá desse estouro do mês. Então este evento ele gera desta forma. Lógico que a gente tem um cuidado lá na folha, por exemplo, num retorno de afastamento, né, de um colaborador, pode ser que ele tenha um valor expressivo, né, já acumulado nesse estouro do mês, né, nesse estouro do mês. Então a gente tem um cuidado lá na folha de retorno dele de não descontar mais do que 30% do valor que seria o salário líquido dele daquele mês, beleza? Veio a tocinha. Tranquilo até aí? Ficou entendido essa parte do estouro do mês? Alguma dúvida? Alguma dúvida referente a estouro, ou até mesmo ali da questão dos desconto de férias? Tavares? Cadê você? Ele falou alguma coisa? Não falou aqui. Stefano? Não. É que o Tavares tinha me perguntado aqui se já teve algum caso de colaborador vender 1/3 das férias. Tá, com relação às férias, o que ocorre, gente? É perfeitamente possível, sim, a compra, né, de 1/3 de férias, mas o que a gente leva muito em consideração e que eu acho que precisa ser analisado dentro da unidade, né? Com a reforma trabalhista, possibilitou a empresa de fracionar os períodos de férias em 3 vezes, né? Sendo lá um mínimo de 14 dias em um período e os outros, pela legislação,
de mínimo de 5 dias, né? Convencionado por nós, dentro da empresa, né, dentro da Neovia, a gente convencionou que um período mínimo, atendendo à legislação, de 14 dias, precisa existir, e que os outros períodos não podem ser inferior a 7 dias, tá? Mas como a gente tem essa possibilidade, e quem determina a data de início das férias, do gozo das férias do colaborador, é a empresa, isso possibilitou com que a gente conseguisse fazer uma programação um pouco maior da questão de férias do colaborador e determinar e deixar que ele goze esses 30 dias de férias. Lógico que se for analisar em termos financeiros para o colaborador, eu gostaria de vender 10 dias das minhas férias. Mas tanto para o colaborador, levando para o lado pessoal mesmo, é importante esse descanso, é importante que ele tire esses 30 dias de férias, como de custo perante a empresa, né? Então, estamos falando abertamente aqui, lógico que a gente tem que levar isso em consideração. Então, assim, é possível vender? É possível, tá? É possível. A gente tem situações, por exemplo, tá vencendo o segundo período, precisa sair de férias, é bem mais importante, né? A gente tem que levar em consideração de que não posso deixar todo o período o colaborador... Não posso deixar todo o período o colaborador de férias que ele teria para tirar, então a gente fazer essa compra nesses casos, né? A gente pode sim, e cada unidade tem autonomia para isso, né? Mas sempre, óbvio, sempre levar em consideração essa questão que a gente estava falando. Custos e a programação do período de férias. Se a gente conseguir programar essas férias e deixar com que o colaborador tire esse período integral, é bem importante. Até pelo descanso, né, do colaborador. Esclareceu, Tavares? Tranquilo? Ele tem mais uma perguntinha aqui. Não sei se ele está com áudio, mas ele falou como funciona o processo, né? Recebe o bônus junto com as férias ou uma folha de pagamento? Da mesma forma que a gente passou ali pelos... Consegue compartilhar de novo, Valia? Sim. O pessoal tá tímido hoje aí, tá sem câmera. Ninguém aparecendo. Da mesma forma que a gente comentou aqui, Tavares, com relação a gente trouxe os exemplos e não tem nenhum desses exemplos o abono em si, né? Mas ele vai aparecer da mesma forma. Vai ser o pagamento lá na antecipação, lá no recibo, no slide anterior. Aqui no recibo vai receber junto daí a bonificação, né? O abono sobre um terço das férias comprado, né? Período de 1/3 comprado. Vale ressaltar também que esse 1/3 lá, a gente pode vender 10 dias das férias quando se tem os 30 dias de saldo, tá? Então, é sempre 1/3 do que tem de saldo. Então, se vai tirar, por exemplo, 15 dias, a venda, nesse caso, só poderia ser de 5 dias. Sempre 1/3 do período, beleza? Mas o pagamento é junto com o adiantamento de férias, tá? Ele aparece os eventos aqui nessa mesma descrição, nesse compartilhamento aí que a gente está fazendo da tela. E vai aparecer da mesma forma no Olerite lá, pagando ele de novo e descontando para a geração dos encargos, tá? Então, dessa mesma forma que a gente explicou aqui, vale também para o abono de férias. Beleza? Esclarecido? Beleza? Beleza, Tavares? Não sei se seria a dúvida de mais alguém também. Com relação ao estouro, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, dando sequência, a gente tem também o evento de arredondamento. O arredondamento, ele segue a mesma lógica lá do estouro, tá? Assim, mesma lógica no sentido de débito e crédito, né? Porque o arredondamento não é por um saldo negativo, né? Mas a lógica do tratamento em si é a mesma. A única diferença é que no caso do arredondamento é exclusivamente para arredondar, para que o valor líquido a receber seja redondo. Esse tipo de coisa é muito usado quando a gente tem que fazer muito pagamento em dinheiro, que fica difícil os centavos, né, moeda, então já é de praxe do sistema estar configurado para gerar, né? No nosso caso, a gente nem precisaria utilizar, mas como vem utilizando já há algum tempo e aparece no Olerite, pode também surgir essa dúvida, né, com relação a este evento, né?
Diferente lá do estouro do mês, né, nesse caso do arredondamento, ele vai aparecer sempre descontando o arredondamento que veio do mês anterior, né? No caso lá, a gente está gerando neste olerite aqui, neste exemplo, 66 centavos pagando justamente para arredondar lá para cima o valor líquido que o funcionário está recebendo. Ou seja, esses mesmos 66, no próximo mês vai ser o 0,13 ali, o que está sendo descontado. No olerite anterior deste colaborador, foi pago os 13 centavos para arredondar para cima e deixar o valor líquido. Perfeito? Então veio descontando agora e gerou um crédito daí de 0,66 para arredondar o valor líquido. No mês seguinte vai descontar esse 0,66, faz todo o seu cálculo de novo e vai pagar os centavos de novo para arredondar o valor líquido, beleza? Tranquilo? Acho que quanto a isso, acho que as dúvidas são menores, né? Mas ele funciona dessa forma, sempre vai ter o débito e o crédito dentro do mesmo olerite, trazendo o que foi pago no mês anterior como desconto e pagando novamente um evento novo para arredondar o valor. Não sei se esse tem alguma dúvida, mas creio que esse está tranquilo, né? Com relação ali ao olerite, né? Vocês podem perceber que tanto no olerite emitido pelo sistema quanto no olerite emitido no IPO, ele vai aparecer um número de conta. Essa conta não é a conta particular do colaborador que ele optou por receber lá quando ele trouxe a conta para a gente. Esse número de conta é uma conta salário que a gente aqui na matriz manda para a Caixa Econômica para eles abrirem essa conta, e a conta que o funcionário traz para a gente é a conta que vai vincular. Então, ele só vai transitar nessa conta, tá? Como é uma conta que tem que estar no nosso sistema, ele vai acabar constando no olerite. Então, às vezes pode acontecer do funcionário olhar o número da conta, poxa, não foi essa conta que eu trouxe, não vou receber. Não, você vai receber na conta que você optou por trazer para a gente fazer o vínculo dessas contas juntos, tá? Mas ele vai aparecer ali que é uma conta que a gente criou para o funcionário. Não sei se ficou claro. Alguns lembretes ali para vocês que o FGTS ele não é um desconto, tá? Ele vai aparecer no olerite, eu acho que até tem no outro. Ó, ele aparece base de cálculo ali. Tá difícil, tá? Base de cálculo. Quer que dê um zoom? Deixa eu ver se consigo. Base de cálculo do fundo de garantia, os 2.891,99. E do ladinho, ele já vai aparecer 231,35, que foi o fundo de garantia que a empresa recolheu para o funcionário. Tá? Então, ele não vai vir nem como um provento e nem como um desconto, mas ele vai estar ali aparecendo no olerite, que é a conta que foi recolhida do fundo de garantia do funcionário. O valor de fundo de garantia mensal, o recolhimento é de 8%, tá, para funcionário CLT e 2% para menor aprendiz. E da mesma forma ele vai aparecer a base de cálculo que foi utilizada, de tudo que ele recebeu no mês, vai calcular 8% e vai fazer esse recolhimento mensal. Esse valor do recolhimento mensal é o que vai aparecer no extrato do fundo de garantia. Tá? Então, se vocês abrirem lá o aplicativo do FGTS, todo mês que a gente tem lá um olerite, recolhimento 231,35 daquele mês, vai ter os 231,35 daquele mês, e daí lá no extrato ele vai mostrando também, demonstrando os juros que tem o fundo de garantia. Outra situação que a gente tem, né, mensal. Caso o funcionário não receba o salário no dia que a gente colocou lá no olerite para receber, por exemplo, vamos pagar o salário no dia 3 de maio. Chegou no dia 4, no início do dia, o colaborador viu que não estava lá o salário. A gente precisa ser avisado imediatamente para que a gente consiga corrigir esse vínculo dessa conta junto à Caixa Econômica e o funcionário não ser penalizado com essa demora ali na informação. Isso, a gente sempre pede também para guardar pelo menos até o final do dia do pagamento, porque às vezes o trâmite entre um banco e outro são tempos diferentes, então
se o salário está programado para cair no dia 3, por exemplo, aguardar até o final do dia 3, às vezes ali no início da noite também pode cair, para daí, se no dia seguinte realmente não tiver caído o valor, daí informar a gente imediatamente. A gente tem muito, assim, é muito raro acontecer algum problema de pagamento de colaborador, de erro na conta salário, tá? Então, a maioria dos problemas que a gente tem quando o colaborador acaba não recebendo no dia é com relação à vinculação, ou aquela conta que ele nos passou tem alguma divergência de número, ou a própria Caixa Econômica também comete erros. Então, na vinculação deles lá, errou algum dado, né, do colaborador. Então, assim, a gente também eu não tenho como saber aqui, porque para nós, a gente só tem a informação da conta salário. E na conta salário, debitou o valor para a empresa do pagamento, né? Então a gente não consegue aqui verificar qual colaborador recebeu e qual não recebeu. Então a dificuldade está nisso, né? Por isso que a gente precisa ser avisado o quanto antes, né? Assim que vocês tiverem ciência da situação, para não deixar também o colaborador sem um retorno, E por que a importância de enviar também via e-mail, tá? Porque o e-mail, a gente repassa esse mesmo e-mail que vocês nos mandam, né? A gente envia esse e-mail para a Caixa Econômica, porque não depende de nós essa verificação, sabe? Então, a gente recebendo o e-mail, a gente consegue agilizar esse processo. Assim que a gente recebe, a gente já envia os dados lá para a Caixa Econômica, para eles verificarem o que aconteceu com a vinculação e fazer os ajustes necessários e já disponibilizar a transferência, beleza? É importante que nesse e-mail conste os dados da conta que o colaborador verificou lá que não está no salário. Por quê? Como qualquer colaborador consegue fazer o vínculo de qualquer banco diretamente pelo aplicativo, eu não tenho como saber qual é a conta que está vinculada, tá? Eu, por exemplo, eu posso ter uma conta salário, que é a conta vinculada pela empresa, mas no meu aplicativo de um banco que eu tenho preferência, optar para que a partir daquele próximo mês passe a ser no Banco Itaú, não quero mais receber no Bradesco. Então, eu posso fazer isso diretamente pelo aplicativo. Então, a gente aqui como matriz não tem como garantir qual é a conta do funcionário. Então, é sempre importante você colocar também o número da conta que ele te mostrou, que ele deseja receber, para que a gente verifique essa vinculação junto à Caixa Econômica. Tá? Isso vale também para pagamento de férias e rescisão. Não recebeu na data que está programada, avise imediatamente para a gente também fazer essa correção de vínculo junto à Caixa Econômica. Com relação à alteração de conta ali para receber. Então, como eu falei, eu como funcionária, como colaboradora, também posso entrar direto no aplicativo do meu banco e solicitar essa transição, né? Mas não tenho como fazer isso, não estou com o aplicativo aqui, nem tenho aplicativo de banco, mas quero passar a receber num outro banco. Então, o colaborador vem até vocês, né, solicita essa alteração de conta por algum motivo e vocês mandam para a gente essa nova conta para vir. A gente responde todos esses e-mails que está ok para receber na próxima conta depois que a gente recebe o ok da Caixa Econômica, tá? Então, a gente envia para eles, fala, ó, a partir de agora, o recebimento dessa conta salário desse funcionário vai cair nessa conta que ele escolheu. A Caixa Econômica vai fazer o trâmite dela, eles têm os períodos de fazer ali as alterações e eles vão responder para a gente com ok, o vínculo está tudo certo. Depois que a gente recebe o ok da Caixa Econômica, a gente vai dar o ok para vocês. A Caixa Econômica dando ok, a gente já sabe que a conta já está alterada lá. Por que é importante vocês acompanharem esse retorno, tá? O que acontece? A gente tem hoje aí 1.300 colaboradores, né? Um pouquinho mais de 1.300 colaboradores. E a gente tem uma média de alteração de conta aí de 20 a 30 no mês. Então, para a gente aqui no RH, e a gente recebe isso durante o mês todo. Lá no dia 1 a gente recebe, no dia 3, no dia 5, no dia 10. Então, ele vem muito, a gente não tem uma data específica para que vocês passem isso para nós, né? Então, a gente vai recebendo essas informações e vai transmitindo a solicitação de alteração. Também é um processo feito pela Caixa Econômica, né? Que é onde a gente tem a conta salário. Então, a gente não tem esse controle, a gente fica aguardando esse retorno da Caixa, que pode ser no mesmo dia, como em dias posteriores, né? Às vezes a gente não recebe esse retorno no mesmo dia, mas a gente procura responder para vocês
assim que a gente recebe. Então é importante o acompanhamento. Se eu tive o retorno do RH da matriz com relação a uma solicitação que eu fiz de férias, lá no finalzinho do mês, está chegando no final do mês, opa, eu mandei essa solicitação dessa alteração e ainda não tive retorno desse e-mail, dá uma cutucada, cobra a gente, porque às vezes isso passou batido e não foi, ou foi para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica não nos respondeu. Então a gente também não tem essa certeza de que a vinculação foi feita da nova conta. Então é importante esse acompanhamento. Aqui a gente vai se policiar para estar respondendo todos os e-mails assim que chegar o da Caixa. Então chegou a confirmação da Caixa, a gente responde para vocês. Justamente para a gente evitar que fique uma solicitação de conta, uma alteração de conta enviada, com a certeza de vocês que aquilo foi executado, mas nem a gente às vezes tem a certeza de um retorno da Caixa Econômica, tá? De acompanhar isso. Então é bem importante esse acompanhamento aí, fiquem de olho, tá? E nos ajudem nessa questão, justamente para evitar que ele vai receber na conta antiga ainda, às vezes isso pode causar algum problema, né? Já tem um bloqueio de conta, alguma coisa dessa situação. Então é importante esse acompanhamento, beleza? Principalmente ali quando estiver perto do recebimento do salário, né? Do fechamento da folha, viu que a gente virou o mês e não teve alteração, não teve o retorno nosso, já liga ou já aciona, fala, olha aquela conta, para a gente poder cobrar a Caixa Econômica também. Bom, aqui finalizando então o nosso compromisso de hoje, o que a gente trouxe, lógico que a gente não conseguiu e nem teria tempo para esmiuçar ou para falar de todos os eventos que a gente tem no Olerite, mas eu queria que vocês ficassem muito à vontade para me procurar, tá? Eu fico à disposição. Tem um evento que vocês não falaram e eu tenho dúvida. Entre em contato conosco, a gente vai esclarecer todos os eventos que tem lá no Olerite. É extremamente importante nós, como multiplicadores dessas informações, termos total conhecimento para falar com precisão, para deixar o colaborador lá da ponta satisfeito com a resposta que a gente está passando. E não a gente lá como gerente ou como alguém que trabalha na área de RH, dentro da unidade, não ter a resposta pronta para o colaborador nesse sentido, né? Então é muito importante esclarecer todas essas dúvidas com relação a isso. Eu fico à disposição, se alguém no próprio, nesse papo, que era para ser um papo, mas a gente não está tendo muito retorno, mas se alguém não se sentiu à vontade de perguntar agora e mesmo assim não ficou esclarecido exatamente o que a gente passou, ou se tem algum evento, como eu falei, que a gente não trouxe aqui e que tenha dúvida, me procure, por favor, tá? É muito importante, como eu falei, a gente está com isso bem esclarecido, bem na ponta da língua, para qualquer solicitação de esclarecimento que a gente tenha do nosso colaborador, que a gente saiba responder de imediato. Beleza? Fico à disposição de vocês e aguardo aí esse contato. É bem importante isso, ok? Agradeço aí a participação de todo mundo. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa de final. O pessoal que está aqui, tranquilo. Até só para complementar o que o Roberto falou, é uma questão de credibilidade, né? Então, quando o colaborador está na frente de vocês e vocês às vezes têm alguma dúvida, né? Pode ligar diretamente para nós na hora do que deixar essa dúvida para ele, porque a gente está com uma posição de esclarecer, que se nós mesmos às vezes temos dúvida, ele vai ficar meio assim, será que está certo ou será que não está? Ou às vezes também não falar para o colaborador, eu vou ver lá com a matriz, esse daqui, vou ter que ver lá, que às vezes não passa essa credibilidade. Então, se tiver a possibilidade de já ligar na hora, mandar uma mensagem, né, para esclarecer no momento. Isso não é só para folha de pagamento, tá? Principalmente nos casos de rescisão, onde o funcionário tem dúvida se está sendo pago certo, se não está, será que estão pagando o meu acerto correto, né? Para a gente ter essa possibilidade de esclarecer para ele que tudo que está sendo lançado ali é realmente aquilo. Você ficou com alguma dúvida, já liga para a gente esclarecer no ato da rescisão, né? Então é muito importante que ele saia daqui, que, né, seja assim uma rescisão tranquila também nesse sentido, né? De saber que tudo que está sendo pago ali é realmente devido, tudo que está sendo descontado é realmente devido, né? Então, assim, para a gente ligou, tá na dúvida, já liga para a gente.
Por quê? Erros acontecem, né? Então, se a gente identificar, poxa, tem alguma coisa errada, não está batendo esse valor, não estou conseguindo chegar nesse valor, liga para a gente vai calcular junto. Deu alguma coisa errada, a gente já faz uma rescisão complementar, tá? Então, tudo a gente tem que ser bem esclarecido para o funcionário. Inclusive porque já aconteceu situações, não foram nenhuma nem duas, de colaborador que teve a rescisão, ligar aqui na empresa, depois de ter ido no escritório, assinar a rescisão, ligar aqui no nosso escritório, porque a pessoa que tratou a rescisão com ele não soube explicar algumas verbas. Então, a pessoa que explicou, o gerente daquela unidade, o administrativo, continua com a dúvida, se acontecer novamente, não vai continuar não sabendo explicar, e o colaborador também a gente perde a credibilidade com esse funcionário, porque é muito mais fácil você que está ali, né, em frente com o colaborador, pessoalmente, explicar cada verba, do que a gente tentar explicar por telefone, também às vezes não fica muito claro. A gente aqui sempre vai prestar o atendimento para os colaboradores, mas é muito mais fácil tratar isso pessoalmente e também sanar as dúvidas, tanto do colaborador quanto da pessoa que vai passar por aquela situação outras vezes, entender tudo que está sendo pago. Então, poxa, estou com o colaborador aqui, não entendi, não sei explicar, liga você para a gente, coloca no Viva Voz que a gente vai fazer entender a situação. Beleza, gente? Então é isso por hoje. Agradeço aí a participação de vocês, dos meninos aqui que estiveram conosco também, que nos presentearam aí com a presença VIP. Agradeço todo mundo e até a próxima data aí. Valeu, obrigado, hein? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Ótimo dia. Valeu, obrigado. Tchau. Falou, valeu, galera.